Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso Papo Desinformante que está começando agora. A conversa semanal da equipe sobre as últimas da desinformação. Chega mais. Essa semana, o Alaf Alab publicou o seu quarto relatório do Observatório de Racismo nas Redes. O estudo mapeou estratégias do discurso racista no Instagram a partir da observação dos perfis de 37 personalidades negras. Nina, bem-vinda de volta ao Papo Desinformante. Vem contar para nós, direto da fonte, os achados desse relatório que é assinado por ela e também pela Maria Palomada, Rodrigo Carreiro e Ellen Guerra. Que bom estar de volta, estava com saudades do papo. E que bom estar de volta para falar desse relatório, né? Não porque necessariamente as notícias sejam boas, mas porque eu fico feliz de a gente estar conseguindo manter esse trabalho, que é um trabalho que o Aláfia faz desde a sua fundação, de manter esse observatório do racismo em ambientes digitais, que já está aí na sua quarta edição de relatório, tentando mapear, né, as características dos discursos racistas em ambientes digitais. E aí eu queria comentar com vocês duas coisas desse relatório, um pouco sobre os achados e também um pouco sobre metodologia e as dificuldades de acesso a dados para fazer esse tipo de trabalho, né? Começando pelos achados, nesse relatório a gente se dedicou a entender quais são as estratégias dos discursos racistas, com que objetivo as pessoas vão atacar, né, personalidades, né? A gente está acompanhando 37 personalidades negras em redes sociais, tem artistas, jogador de futebol, intelectuais, pessoas que atuam em várias áreas, e tentando entender por que essas pessoas sofrem ataques racistas. E a gente identificou 4 estratégias principais, né? O objetivo de desumanizar, né? E isso é muito frequente, inclusive no futebol, muito frequente com o uso de emojis que tentam relacionar, né, o fato da pessoa ser negra com personagens, digamos assim, não humanos, muitas vezes com animais, muitas vezes, inclusive, com macacos, como a gente já sabe, mas não apenas isso. Então, essa é uma das estratégias que é usada. Tem também a estratégia de desqualificar, né, de simplesmente dizer que não é uma crítica a um argumento, não é uma opinião diferente, é o fato de literalmente desqualificar algo que está sendo dito pelo fato da pessoa ser negra, né? Então, esse é um dos tipos de discurso que a gente encontrou aí nas redes, especialmente no Instagram, que a gente acabou se concentrando no caso desse relatório. Depois tem a estratégia de invisibilizar, então, assim, nada importa, né? E esse é um dos grandes dilemas do racismo nas redes, porque ao mesmo tempo em que o racismo ele é muito discutido, ele acaba também por invisibilizar várias outras dimensões da vida de pessoas negras, né? Esse já era um dos achados que a gente tinha feito no relatório anterior, em que a gente analisa as 5 dimensões do racismo em ambientes digitais. E a quarta estratégia é a estratégia de desinformar, né, que muitas vezes tem a ver com revisionismo histórico. Muitas discussões sobre escravidão e sobre outros momentos marcantes, digamos assim, da história e da história especialmente de pessoas negras. Então, a gente tem aí alguns dados relacionados a casos que são muito visíveis, como o caso de Vini Júnior, né, que constantemente e crescentemente é alvo de ataques em redes sociais, mas a gente também analisou ataques racistas contra jornalistas como Flávio Oliveira e Aline Midlege, contra intelectuais como Djamila Ribeiro, contra artistas como Lázaro Ramos. Então, tem uma série de exemplos, e não só de exemplos, mas também de análises, né, do que esses casos nos trazem, na esperança de que isso nos ajude, por um lado, a dar visibilidade a esse problema, e por outro lado, a tentar achar soluções, né? Seja pelas próprias plataformas, seja, sobretudo, pelo ponto de vista da regulação, cada vez mais necessária e cada vez mais distante no nosso país. E para terminar, só um comentário sobre metodologia. Esse projeto é super desafiador, aí falando para as pesquisadoras e para os pesquisadores que nos assistem e nos ouvem. Quem tiver interessado em trabalhar com esse tipo de coisa, é muito interessante esse tipo de trabalho de monitorar redes, mas é bastante desafiador, tanto do ponto de vista de você desenhar como é que você faz essas coletas de dados, obedecendo, obviamente, a parâmetros éticos e tudo mais, mas também tentando capturar o fenômeno de uma maneira bastante ampla, mas, sobretudo, no momento atual em que o acesso a dados está sendo cada vez mais restrito, né? Quando o observatório começou, a gente monitorava, inclusive, o Twitter, que não é mais Twitter, agora é X, a gente não tem mais acesso a esses dados. Então,
esse é um exemplo concreto de como o trabalho com dados está ficando cada vez mais difícil e está tornando cada vez mais complicado a gente expor problemas como é o racismo em rede, mas é também a misoginia, a LGBTfobia, entre tantos outros problemas, né? Sim. Nina, eu estava pensando que, assim, enfim, o racismo é crime, né, gente? Parece que ele é só crime no ambiente offline, parece que no online a lei não chegou ainda, né? Nas próprias plataformas, nos termos de uso, existe clareza, assim, do tratamento dessas narrativas, do tratamento desses ataques por sinal, crimes ou não? Pois é, algumas plataformas até têm regras específicas em relação a isso, mas eu acho que tem uma dificuldade também da caracterização do discurso racista, né? Porque como qualquer outra discussão sobre discursos no ambiente online, a gente sempre cai naquela discussão de até onde vai a liberdade de expressão, até onde vai a crítica e onde é que começa de fato o ataque racista. Então, nem todos os exemplos que estão no nosso relatório são necessariamente crimes, né? Então, acho que é importante deixar isso claro. Nem tudo que está ali deveria necessariamente ser banido, retirado das redes sociais. Uma parte, com certeza, sim. Uma outra parte está ali um pouco no limite do que deve ser discutido em termos de regulação e de moderação de conteúdo, mas isso não significa que esses discursos não tenham efeitos concretos na vida das pessoas, né? Então, eu acho que tem duas coisas que precisam ser discutidas. Uma são medidas, de fato, de moderação de conteúdo, de punição, de regulação desse tipo de conteúdo, inclusive no sentido que você fala, de como é que a criminalização do racismo também se aplica a esses ambientes digitais. E tem uma outra parte do problema que é, ainda que determinados tipos de comentários não sejam necessariamente legais e não precisem ser retirados, estejam protegidos pela liberdade de expressão, eles afetam a vida dessas pessoas. E que tipo de medidas a gente pode considerar para lidar com esses efeitos, que são efeitos de, muitas vezes, críticas ou ataques que são feitos nesses ambientes e que acabam por tornar a vida dessas pessoas muito mais difíceis ou até excluir essas pessoas de espaços sociais, né? Então, assim, os efeitos são muito concretos, ainda que nem sempre seja tão claro caracterizar isso como crime. Então, o desafio é bem grande. Eu queria puxar aqui para o Matheus sobre o outro aspecto que você falou do acesso a dados, né? Que também parece que não é um problema só brasileiro, assim, especialmente os pesquisadores do Sul Global sentem a diferença, né, da qualidade do acesso também. E está sendo feito todo um movimento, né? A gente viu no último encontro aí de integridade da informação, né, no âmbito do G20, as agências, né, de fomento brasileiras estão trabalhando, né, com esse tema de pedir o acesso a dados. Ele está previsto no DSA também. O que mais você pode trazer sobre isso, Matheus? Esse é um ponto importante, Ana, justamente porque nos últimos meses vem sendo uma pauta levantada pelos pesquisadores, né, como a Nina falou, para tentar equiparar esse acesso a dados aqui do sul global para o norte global, justamente porque esse acesso, de certa maneira, já existe para pesquisadores dos Estados Unidos e da Europa, né, com barreiras regionais muito específicas. O TikTok, por exemplo, libera o acesso à sua API apenas para pesquisadores dos Estados Unidos e da Europa, né? E é um ponto interessante, Nina falou agora que a dificuldade de estudar o X, né? O X que vem aí nos últimos anos, muitas pesquisas apontando como o aumento do discurso de ódio vem proliferando na plataforma, né? Então, a partir desse banimento, de certa maneira, da pesquisa do X, me faz pensar justamente o que a gente fica, o que a gente deixa de analisar, né? Justamente no momento de explosão desses comentários de ódio nessa plataforma, né? Total. Inclusive também com redução das equipes, né, de moderação, de segurança, né? Ainda tem essa camada que acrescenta aí gravidade para a situação. Gente, queria puxar mais um assunto que continua em pauta, que é desinformação em relação ao Rio Grande do Sul, em relação à tragédia aí das chuvas, das enchentes no Sul. Parece que o assunto da desinformação em relação à tragédia ele tomou as redes de uma tal maneira que ele se sobrepõe a informações sobre resgate, sobre donativos, sobre formas de doar. Quem está acompanhando isso é a Liz. E também parece que houve uma iniciativa do governo, né, a partir da AGU, para se conversar com as plataformas digitais para ver o que pode ser feito nesse momento sensível. É isso, Liz?
Oi, Ana, oi, Nina, Matheus, pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo. Pois é, né? Já é um tema que a gente vem acompanhando aí nessas últimas semanas, os últimos papos a gente falou exaustivamente disso, de como a desinformação em momentos de crise, né, como essa catástrofe no Rio Grande do Sul, ela toma proporções inimagináveis. A gente teve, né, uma experiência dessa na pandemia, e eu acho que agora no Brasil a gente consegue ver muito claramente como isso tem tomado proporções. Inclusive, um estudo da FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas, encomendado pelo jornal O Globo, mostra justamente isso que você disse, Ana. Só no X, né, o ex-Twitter, eles analisaram 8 milhões de tweets e perceberam um volume gigantesco, um aumento gigantesco do debate sobre desinformação nas redes, né? Eles fizeram uma análise aí do dia 1º ao 6º dia de análise, foram mais ou menos 10 mil tweets que falavam sobre temas como fake news, notícias falsas, mentiras e desinformação. Já entre os dias 7 e 10 dessa análise, esse número saltou para 115 mil tweets, ou seja, foi um aumento aí de 10 vezes no debate sobre desinformação. Isso também aconteceu nos grupos que são monitorados pela FGV, lá no WhatsApp, né? Nesse período, foi um aumento de 16 vezes no debate sobre desinformação. E é importante destacar que não são necessariamente as informações falsas que estão sendo compartilhadas, e sim as conversas sobre desinformação. A gente falou nos últimos papos de como isso também terminou polarizando e dificultando as ações do governo e ações dos voluntários, inclusive lá no Rio Grande do Sul, para salvar as vítimas, para efetivamente, né, colaborar aí com a situação. Então, houve um debate muito amplo e muito grande sobre desinformação e justamente sobre o que poderia ou não ser feito, quais eram os limites de atuação, críticas, polarização, enfim, coisas que a gente falou. Então, a gente viu esse aumento e aí até não uma resposta a esse aumento necessariamente, mas numa resposta a tudo que a gente vem vivendo, a Advocacia Geral da União fez um acordo com as plataformas digitais nessa semana. Eles assinaram um protocolo de intenções que não tem necessariamente algumas questões vinculativas, mas são, enfim, combinados entre as duas partes, e entre as plataformas elas se comprometeram a tomar medidas com o conteúdo, né, desinformativo sobre a catástrofe no Rio Grande do Sul, a disponibilizar recursos e mecanismos para o acesso de informações oficiais sobre a catástrofe, e também incluir esse tema nas ações de fact-checking. Essas matérias completas estão lá no nosso site desinformante.com.br. Vou comentar rapidinho aqui esse assunto, porque acho que, inclusive, ele se relaciona com o que a gente estava falando do relatório de racismo, porque muitas vezes essas postagens com desinformação sobre o caso do Rio Grande do Sul e das enchentes tem uma mistura muito grande entre discursos que de fato deveriam, do meu ponto de vista, não serem permitidos em rede, e, sobretudo, discursos que são nocivos, que né, fazem parte do debate cotidiano, poderiam acontecer numa mesa de bar, poderiam acontecer no meio da rua, poderiam acontecer em qualquer outro espaço, mas que são nocivos para justamente esse esforço que está sendo feito frente à tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que tem um aspecto importante que é a gente sempre pensar para além dessa ideia de retirar conteúdo. Né? Então, esse conteúdo não devia ser permitido, esse conteúdo tinha que ser retirado. A gente sempre pensar nessa ponderação entre a questão da liberdade de expressão e a questão da proteção dos outros direitos, para além, né, da liberdade de expressão. E eu acho que esse caso do Rio Grande do Sul traz muito essa reflexão, né, de como a gente pode ter mecanismos para coibir discursos nocivos que não atinjam a possibilidade de liberdade de expressão. Por outro lado, me parece que essa ação da AGU, né, bem-vinda, porque conseguiu ali reunir várias plataformas que assinaram esse protocolo de intenção e tudo mais, é muito limitado, né, em termos de ação prática, e, sobretudo, limitado porque a gente não tem nenhuma regulação de base que nos ajude a lidar com esses momentos de crise. Como sempre, as ações para tentar criar normas para a ação dessas plataformas são feitas com base em momentos de crise, né? A gente viu isso nas eleições de 2022, 8 de janeiro, ataques às escolas, agora enchentes do Rio Grande do Sul, e a gente acaba não tendo nenhuma ação estruturada. E se a gente for olhar os termos, né, desse protocolo de intenção, são termos muito, muito básicos, muito, muito rebaixados. Então, assim, que a gente não se engane que esse tipo de acordo
pode substituir qualquer outro tipo de ação mais estruturada. A gente continua precisando urgentemente ter uma regulação de plataformas, porque definitivamente não vai ser, do meu ponto de vista, esse tipo de acordo feito em momentos de crise e com termos muito básicos que vai nos ajudar a resolver o problema. E outra coisa, Nina, puxando um pouco o gancho, né, foi interessante esse acordo da AGU, trouxe as plataformas, mas veio 3 semanas depois do pico né, do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, a gente vê como, por exemplo, quando a plataforma remove um conteúdo, um dia depois o estrago já está feito. Né? Então, a gente está falando de uma ação que veio 3 semanas depois e faz pensar justamente a necessidade de uma regulação que já está posta, né, que já está ali para ser acionada num momento muito rápido. Né? Eu acho que só para complementar, são medidas paliativas, assim como a Nina disse, e nessa questão da regulação, eu lembro que o PL 2630, né, no último formato que a gente teve acesso, ele continha um aumento de protocolos de crise, que seria justamente uma ação rápida das plataformas em momentos de crise como o que a gente está vivendo, né, lá no sul do nosso país. Então, acho que também seria algo interessante se a gente tivesse uma legislação aprovada nesse sentido, para que as plataformas elas pudessem atuar com mais rapidez e a gente não precisasse ver as consequências da desinformação como a gente vem vendo nessas últimas semanas. Boa, gente. Não dá mais para a gente ficar tapando buraco, né? Assim, correu ali, resolve aqui. E como todas as autoridades especialistas falam, a autorregulação, só as plataformas, só pela boa vontade delas, não funcionou, não tem funcionado. Né? A gente espera que pelo menos o problema seja né, minorizado um pouco em relação, né, no Sul, em relação a esse acordo com a AGU, mas enfim, não é a solução ideal mesmo. Gente, foi encerrando o papo, foi ótimo, adorei revê-la, Nina. Obrigada pela audiência. A gente volta semana que vem. Enquanto isso, nos sigam nas redes Desinformante BR, no Instagram, no Twitter e também no TikTok. E tem uma série muito bacana nossa, Desinformante Explica, que está no ar aqui no YouTube, para quem está vendo o papo lá no YouTube, para quem está nos ouvindo nas principais plataformas. Um abracinho e até semana que vem. Tchau!